Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar o Orçamento do Estado para 2019. Ainda falamos de PCP e CDS que não concordam com a Aliança para adiar a discussão sobre novas medidas para os incêndios. Na política local, as autarquias ainda só regularizaram 15% dos precários identificados. Ainda a cidade de Lisboa vai ter 3 salas de chuto e também no Porto falamos de cultura. O Coliseu do Porto terá novo nome, obras e financiamento público. São então estes os temas em análise hoje e comigo em estúdio tenho Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente por falar do Orçamento do Estado para 2019. Helena, muito boa noite. Efetivamente é uma discussão que parece, em primeiro lugar, fora de tempo. Estamos a entrar no mês de abril. O Orçamento de Estado, como sabemos, é apresentado no mês de outubro, costuma ser uma discussão lá mais para o fim do ano, mas não podemos esquecer algo que é fundamental. É que 2019, e este orçamento que vai ser aprovado ainda no final deste ano, 2018, vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2019, nós em 2019, previsivelmente no mês de outubro, vamos ter eleições legislativas. E temos um cenário político que nunca tivemos na democracia portuguesa, porque nós, ao fim e ao cabo, temos um governo socialista que é apoiado no Parlamento pelo Partido Comunista, pelos Verdes, pelo Bloco de Esquerda e, às vezes, também pelo PAN, mas basicamente por estas 3 primeiras forças políticas. Ora, o que nós temos aqui é o último orçamento antes das eleições, antes da avaliação dos portugueses. E este jogo começa mais cedo, digamos, porque os partidos vão começando a marcar terreno. Nós, para já, ouvimos esta semana, nomeadamente o líder do PSD, de uma forma mais vaga, dizer que não conhecia o documento, mas que se ele seguisse a mesma estratégia que tem seguido nos últimos anos, que o voto não poderia ser favorável. Não abriu a porta ao voto favorável e também parece não ter aberto a porta sequer à abstenção. Sendo certo que o voto do PSD não é essencial para que este documento seja aprovado. Ora, esta parceria estratégica, este acordo parlamentar, é muito importante para o Partido Socialista e para António Costa, porque entramos no último ano de mandato. Isto é, o último ano de mandato vai decidir se esta geringonça funcionou, esta frente esquerda, como chama agora líder do CDS, funcionou durante 4 anos, teve estabilidade durante 4 anos, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com as ADs entre o PSD e o CDS, isto é, se são perenes no tempo ou então se são umas aventuras que eventualmente se possam ter sucedido. E Jerónimo de Sousa vai marcando o passo. Não é novo. Se nós nos recordarmos, há um ano atrás, Jerónimo de Sousa fez exatamente a mesma coisa. Porque o PCP tem um receio. O PCP é conhecido e a fidelização do seu eleitorado é feita com base na defesa intransigente de determinados princípios e determinados valores. E ao viabilizar os orçamentos de Estado, o Partido Comunista vai tentar capitalizar, sob o ponto de vista político, aquilo que são as medidas mais favoráveis, mas, por outro lado, também vai tentar, ao fim e ao cabo, marcar o seu espaço e a sua diferença e dizer que não concorda com tudo o que o Partido Socialista tem feito. E, aliás, assume mesmo que poderá eventualmente haver um problema caso o Orçamento do Estado para 2019 for de retrocesso e de política da direita. Pois, eu penso que Jerónimo de Sousa percebe que o xadrez político mudou, percebe que há uma nova liderança do Partido Social Democrata. Essa nova liderança, pelo menos em teoria, e pelo que vão dizendo alguns comentadores, Rui Rio será mais próximo de António Costa do que era a liderança de Passos Coelho, por razões que todos conhecem, desde logo pelo desfecho que teve as últimas legislativas. Mas Jerónimo de Sousa começa aqui, é um político experiente. Convém não esquecer que Jerónimo de Sousa é líder do PCP há 13 anos. Portanto, é o líder mais antigo em funções. Jerónimo de Sousa ocupou pela primeira vez um lugar na Assembleia da República em 1976. Portanto, é um homem muito experimentado, ao nível político, ao nível também sindical, e, portanto, ele percebe como é que o seu eleitorado funciona. E Jerónimo de Sousa gosta muito, e o Partido Comunista gosta muito, nomeadamente também o seu líder parlamentar, João Oliveira, gostam de marcar o seu espaço e dizer ao seu eleitorado: nós estamos aqui para defender os trabalhadores. Reparemos que a própria lógica... E essa é uma das críticas, de facto. De facto, Jerónimo de Sousa critica o Governo por considerar que houve uma aproximação do Governo aos patrões. Exatamente. Nós ainda... São críticas viáveis, Pedro Neves Sousa?
Eu penso que isto faz parte do jogo político e há uma mensagem que tem que ser passada obrigatoriamente pelo Partido Comunista. Nós vemos que o Partido Comunista português é um partido comunista que é um exemplo em toda a Europa. A maior parte dos partidos comunistas ditos ortodoxos, como é o caso do Partido Comunista português, definharam-se do ponto de vista eleitoral. Outros adaptaram-se e acabaram também por definhar. O caso do Partido Comunista português é engraçado, porque se nós olharmos para todo o território nacional, vemos que tem uma grande base de implantação, nomeadamente no Alentejo, na margem sul e na zona da Grande Lisboa, menos implantação, curiosamente, no norte e centro do país, mas continua a manter os scores eleitorais que nunca baixam, se nós repararmos, dos 7, 8, 9%. Temos alguns autarcas de referência, como é o caso, por exemplo, de Hilda Figueiredo, que sendo candidata em Gaia, em Viana do Castelo e no Porto, consegue sempre ser eleita vereadora. E, portanto, o Partido Comunista tem que fazer este trabalho. Se nós repararmos, há mais manifestações neste momento e prevê-se que para o ano possa haver mais manifestações, mais movimento sindical. E esta semana foi também um exemplo disso. Exatamente, do que existiu, por exemplo, nos 2 primeiros anos. Esta questão do Orçamento de Estado é pedra de toque desta coligação, digamos, parlamentar. Porque o que é verdadeiramente definidor na cena política portuguesa é este jogo de equilíbrio que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista fazem, como se estivessem dentro e fora do barco ao mesmo tempo. Isto é, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins fazem este jogo. O governo não pode fazer determinadas coisas. Nós já ouvimos Catarina Martins a criticar violentamente este governo, a dizer que estava ao lado do setor financeiro, ao lado dos capitalistas, com críticas muito violentas a este governo, mas a verdade é que quando chega à altura de aprovar o Orçamento de Estado, documento estratégico para a governação do país, o que é que acontece? O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista levantam o braço ao lado do Partido Socialista e viabilizam o Orçamento de Estado. Jerónimo de Sousa está a marcar terreno para que, tenho poucas dúvidas, vá viabilizar o último orçamento, mas para poder capitalizar junto do eleitorado aquilo que têm sido as propostas do Partido Comunista Português. Como é que vê este trabalho e este trabalho levado a cabo pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda relativamente com o Governo? É o tal jogo de equilíbrio. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda teoricamente defendem exatamente a mesma coisa, mas votam um Orçamento de Estado onde, não vamos retirar o mérito, estão incluídas algumas das suas propostas, mas que é um Orçamento de Estado com medidas maioritariamente propostas pelo Partido Socialista, sendo que também essas medidas, se fosse um governo do PSD, teriam que lá estar. Hoje em dia o espaço de liberdade de um governante está muito subordinado àquilo que Bruxelas vai dizendo, ao nível do que são as exigências orçamentais, até ao nível legislativo. Muita produção legislativa são, ao fim e ao cabo, uma tradução daquilo que são diretivas comunitárias. Portanto, digamos que quando nós embarcamos na aventura europeia e o aprofundamento, muitas vezes que se fala dos Estados-membros na União Europeia, tem este reflexo, isto é, acabamos por, quanto mais aprofundamento existe, mais liberdade, mais autonomia, digamos, nós perdemos. E, portanto, um documento estratégico como são as grandes opções do plano e o Orçamento de Estado, tem obrigatoriamente que verter essas obrigações externas que Portugal tem, por muitas utopias ou sonhos que nomeadamente o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda possam ter. Alguns deles, na minha opinião, necessários, nomeadamente quanto à defesa dos trabalhadores. Eu penso que... E ao trabalho precário. E ao trabalho precário. Que se tem falado muito nós de seguida vamos falar até da questão dos trabalhadores da administração local, que é um trabalho meritório e justo. Mas este justo não pode ser um património de esquerda ou de direita. Quem está na política tem que olhar para os problemas e encontrar soluções para os resolver de forma justa e de forma a melhorar também a qualidade de vida, neste caso, dos trabalhadores precários. Pedro Neves Sousa há pouco disse precisamente que quer Rui Rio, quer António Costa tinham aqui uma ligação muito diferente daquela que Pedro Passos Coelho mantinha com António Costa enquanto líder do PSD. Vê também aqui uma maior aproximação, como se tem falado nos últimos dias e também desde que Rui Rio assumiu então a liderança do PSD. Vê aqui também uma aproximação entre o Governo e o PSD. Eu não vejo uma aproximação, eu vejo uma exteriorização de negociações que já existiam. Aliás, esse título é muito curioso porque o Luís Montenegro, ex-líder parlamentar, vem recordar esta semana que as negociações entre o PSD e o PS sempre existiram em sede parlamentar. A única diferença é que não era dada publicidade a essas negociações e neste momento é dada publicidade, nomeadamente o Rui Rio já destacou os elementos do PSD, da sua direção, que estão a negociar diretamente, nomeadamente, por exemplo, a questão da descentralização, com o membro do governo respectivo.
Mas é curioso, porque quando nós pensamos nesta aproximação, e o tal jogo político que falamos há bocadinho, com o próprio PCP também a marcar espaço, é curioso porque hoje, se olharmos para a capa da Visão, vemos que o título de uma entrevista de António Costa é exatamente a dizer que acha que um governo entre o PS e o PSD, isto é, um acordo do Bloco Central, podia ser até prejudicial para a democracia portuguesa. E, portanto, dizer, falo, sim senhora, com o PSD, mas os meus parceiros de governo estão à esquerda, não estão à direita. Muito bem. Pedro Neves Sousa, falamos agora de um outro tema. A discussão de novas medidas para combate aos incêndios ficou então ontem adiada. PCP e CDS não concordam com esta decisão e acham que é um precedente um pouco perigoso. Helena, isto é uma questão curiosa. Há uma questão preliminar para discutir este tema. Ora bem, para o dia de ontem esteve programado, e pelos vistos numa conferência de líderes, esteve programado já há largas semanas, um debate para debater o relatório da Comissão Técnica Independente, relativamente aos incêndios, com incidência em Pedrógão Grande, e também para a apresentação de iniciativas legislativas. E nós sabíamos que tanto o PCP como o CDS, como o próprio PAN, iriam apresentar medidas legislativas. Isso mesmo estava na agenda da Assembleia da República para ser objeto de debate na tarde do dia de ontem. Aconteceu algo que não costuma acontecer. Isto é, há uma conferência de líderes da parte da manhã e na parte da manhã todos os partidos, com exceção do PCP e do CDS, defenderam que tudo bem, podemos discutir o relatório da Comissão Técnica Independente, discussão essa que aliás foi feita, mas quanto às iniciativas legislativas, nada feito. E, portanto, por razões que se desconhecem, até porque as explicações que foram dadas foram apenas por membros do PCP e do CDS, que alegaram que os outros partidos não estariam preparados para o debate, que não havia nenhum motivo para adiar esta discussão, com razão dizendo que esta discussão estava marcada há largas semanas, exatamente em conferência de líderes. Portanto, a conferência de líderes reúne a mesa da Assembleia da República e líderes parlamentares na Assembleia da República e, portanto, não havia nenhuma razão para o fazer. Desconhece-se a razão porque estes partidos decidiram adiar esta discussão, sendo certo que uma coisa é a espuma da discussão relativamente a um relatório técnico, que é objetivamente um relatório técnico, e outra coisa são iniciativas legislativas que essas sim podiam mudar algo e trazer algo de novo a esta questão. É necessário haver esse debate? É necessário debater-se aqui novas medidas de combate aos incêndios? Eu julgo que sim. Eu julgo que quando nós olhamos para Pedrógão Grande, quando olhamos para o que se passou o ano passado na floresta portuguesa, nós chegamos a uma conclusão, é que se nós estivermos distraídos relativamente a algumas questões, às vezes as consequências podem ser muito graves para as pessoas e para os bens. E Pedrógão trouxe-nos um exemplo horrível, muito nefasto para as populações, para famílias, para territórios. E penso que isto foi quase uma sineta que tocou no sentido de o Governo tomar medidas. Se virmos, falamos de pacote de centralização, o Governo acabou por atribuir algumas dessas competências, nomeadamente de vigilância, às autarquias locais, algo que também tem dado polémica, porque as câmaras dizem que não têm meios para fiscalizar. Depois, neste tema também, vamos lá, não podemos ser demasiado legalistas ao discutir este tema. O próprio Presidente da República diz que o que está aqui em causa não é a aplicação de coimas em sede de processos contra a ordenação. O que está aqui em causa, aos cidadãos que não limpam eventualmente as suas matas, o que está aqui em causa é uma limpeza efetiva das matas. Isto é, o ordenamento do território em termos florestais não se vai fazer num mês nem dois. E o que é necessário, através destas iniciativas legislativas, é criar novas formas de que os proprietários, que as entidades públicas tenham essa capacidade de manter as florestas ordenadas, as florestas com corta-fogos, com aceiros, de forma a que os próprios bombeiros da Proteção Civil possam ser acionados e imediatamente recorrer aos locais e poder, ao fim e ao cabo, salvar as pessoas e os seus bens. 9 meses depois dos incêndios de Pedrógão Grande, o Governo ainda não apurou quantas falhas houve na rede de emergência nacional e ainda não multou o Ciresp. A questão do Ciresp aqui parece central neste relatório técnico. Este relatório técnico foi discutido ontem na Assembleia da República, o que nos diz, e é um relatório técnico independente, como não podia deixar de ser, diz que houve uma falha desta rede de emergência nacional da Ciresp. Isto é, quando alertada, não acionou todos os meios necessários, ou todos os meios que foram acionados não reagiram de imediato e, portanto, que houve uma falha, não há dúvida, rigorosamente nenhuma. Relativamente às multas, a justificação que o Governo tem dado é que o relatório, não obstante assinalar essas falhas, não consegue quantificá-las e, portanto, as multas ainda não foram aplicadas, irão ser aplicadas. Recordem-se, há
algo de muito curioso, porque em agosto, antes dos fogos de outubro, mas nos primeiros fogos, em agosto, António Costa, 3 dias depois dos fogos, anunciou como uma medida a aplicação de uma multa ao Ciresp. Portanto, anunciou, mas não passou de um anúncio, porque até hoje, do conhecimento público, não foi aplicada nenhuma multa ao Ciresp. Isto parece-me uma questão, digamos, lateral, mas era uma questão política importante. Isto é, uma multa ao Ciresp nesta fase, e teria que ser uma multa pesada, seria demonstrativo de que o próprio governo tomava uma posição de força perante uma falha que é inadmissível e que não pode acontecer no futuro. Entre outras falhas que estão patentes no relatório. Entre outras falhas. Porque isto é um problema que tem que ser discutido não apenas ao nível do Ciresp, ao nível do que aconteceu naquele dia. A falta de meios dos bombeiros voluntários, a falta de bombeiros sapadores, a falta de equipamentos, de helicópteros, isto já vem sendo discutido há muitos anos. Os próprios interesses económicos que estão na base do combate aos incêndios florestais é algo que também tem vindo a ser debatido todos os anos. O grande problema é que o problema dos incêndios florestais, ao contrário do que acontece este ano, por causa do Pedrógão, é um bocadinho como o Natal. Nós começamos a falar 2 ou 3 meses por ano. Os incêndios florestais falam-se basicamente entre a primavera e o verão. O ano passado, como houve uma desgraça em Pedrógão Grande, isto tem vindo a ser tema durante todo o ano, porque por regra nós só falávamos de incêndios florestais lá para julho, agosto, setembro. A pergunta que tem que ser colocada e a pergunta de base é saber, por exemplo, os planos municipais de emergência nos municípios estão atualizados? Todos os municípios ou todos os distritos, porque também há responsabilidade distrital, fazem simulacros. São estas questões que têm que ser colocadas em cima da Proteção Civil. Também. A culpa aqui não pode ser só do Governo ou do Estado Central. Ao fim e ao cabo, isto é uma responsabilidade partilhada por todos, por corporações de bombeiros voluntários, por proteções civis municipais, distritais. Ao fim e ao cabo, isto é um trabalho conjunto. Aliás, o trabalho de proteção civil e de combate aos incêndios florestais é também um trabalho quase de solidariedade. Nós vemos que muitas vezes há bombeiros portugueses que se deslocam para outros países e bombeiros de outros países que vêm para Portugal auxiliar. Há aqui um trabalho muito importante que tem que ser feito. Agora, verificou-se o ano passado que houve aqui uma falha, nomeadamente ao nível desta rede de emergência nacional, que não pode acontecer. Muito bem. Agora sim, então, passamos agora para o nosso próximo tema, depois então de analisarmos aqui esta discussão acerca das medidas de combate aos incêndios, que ficou então marcada para o 11 de abril. Falamos agora então das autarquias, que ainda só estão a regularizar 15% dos precários identificados. Isto foi um trabalho que o Governo fez, e em boa hora o fez. O combate à precariedade, e há pouco falávamos daquilo que tem sido também algumas das medidas que, nomeadamente, o PCP e o Bloco de Esquerda têm defendido e reclamam para si os louros, e um deles é a precariedade. Verdade seja dita, e temos que ser justos, se há partido político em Portugal que sempre falou de precariedade no vínculo laboral, foi o Partido Comunista Português. Aqui o que tem acontecido é que o Governo, ao fim e ao cabo, identificou um problema, identificou-o em novembro, criou um diploma para resolver esse mesmo problema a partir de 2018. Para nós termos uma ideia daquilo que é o universo autárquico português, nós temos 308 municípios e 3.091 freguesias no território nacional. Foram detectados problemas em 298 municípios, portanto, só 10 municípios é que não tinham precários, e em 1.800, cerca de 1.800 freguesias. E para já, segundo as contas que foram feitas, estes procedimentos só foram abertos, e quando eu falo em procedimentos é para estagiários, contratos a prazo, ao fim e ao cabo, para regularizar a situação de alguns trabalhadores que não tinham um vínculo duradouro. Foi resolvido das 298 municípios que tinham problemas, foram abertos procedimentos em 50, e dos 1.800 que tinham 1.800 freguesias que tinham problemas, foram abertos procedimentos em 230, isto, contas feitas, dá 15% dos problemas resolvidos. O caminho faz-se caminhando. E, portanto, como é que analisamos este número, Pedro Neves Sousa? Eu acho que é muito pouco. Tudo bem que as coisas se iniciaram há 3, 4 meses atrás, não significa que a situação não possa ser regularizada, mas 15% parece-me um número muito baixo quando o Governo criou um diploma específico para resolver este problema. Quando nós falamos de 50 autarquias locais, é porque este problema coloca-se muito mais ao nível municipal do que ao nível de freguesias. Ao nível de freguesias, nós olhamos para as freguesias e não há assim tantos precários. Ao nível municipal existem muitos precários. Portanto, o que é preciso resolver é
verificar, para além destas 50, o que é feito dos outros municípios e, muito provavelmente, o próprio Governo. E penso que o Ministro Eduardo Cabrita também já o disse. Bater à porta dos municípios e perguntar, então, com este diploma e com estes precários, o que é preciso fazer? Uma última questão relativamente, então, aqui a este tema. Como é que vê o pacote das leis de combate à precariedade? Eu vejo este pacote de combate à precariedade como algo de fundamental. É mais um passo que está a ser dado. Eu penso que quando nós falamos de direitos dos trabalhadores, direitos sociais, e muitas vezes nós não podemos falar de revoluções. Hoje em dia as coisas não se fazem pela via revolucionária, fazem-se com passos, fazem-se gradualmente. E estes pacotes de combate à precariedade são importantíssimos, isto é, a qualidade de vida e a felicidade das pessoas vê-se muito pela sua própria estabilidade. Quer sejam trabalhadores da função pública, quer sejam trabalhadores no privado. Alguém trabalha, recebe o seu vencimento, consegue ter a sua casa, consegue pagar as despesas familiares, consegue eventualmente ir de férias, consegue ter alguma qualidade de vida com a sua família. O combate à precariedade tem a ver com isso. Um trabalhador que sabe que podem ou não renovar o seu contrato, um trabalhador que sabe que não tem direitos ou se ficar doente. Eu penso que tudo que seja combate à precariedade, tudo que seja um reforço do direito dos trabalhadores é fundamental para valorizar essa qualidade de vida. Muito bem. Falamos agora então de 2 temas locais. Começamos por Lisboa. Vai ter 3 salas de chute. Como é que podemos ver, analisar também estas 3 salas de chute em Lisboa? Nós, quando falamos de salas de chuto, estas salas de chuto prevê sempre uma carga negativa, porque nós pensamos sempre em toxicodependência. Mas é o oposto. É exatamente o oposto. Ao fim e ao cabo, existe um problema de toxicodependência. O que é que o Governo tem feito nestes últimos 20, 30 anos? Apostar na prevenção. O que é que se verifica passados estes 20 ou 30 anos? É que, não obstante esse trabalho de prevenção e um trabalho de mérito que foi feito no âmbito da prevenção, a verdade é que a realidade continua a existir. E, portanto, continuando a existir, eu penso que o que fez a Câmara de Lisboa, através do vereador do Bloco de Esquerda, foi, ao fim e ao cabo, criar ou anunciar a criação destas 3 salas de chuto. E estas 3 salas de chuto, para quê? Para que haja um espaço que tenha higiene, alimentação, onde possa ser feito um rastreio de doenças. Nós podemos dizer, ok, vamos criar condições para que as pessoas vão para lá injetar-se ou vão para lá fumar droga. Não, vamos identificar um problema, vamos criar um espaço onde existem técnicos especializados que podem eventualmente tentar demover essas pessoas dessas práticas, mostrar que há um mundo para além da toxicodependência e eles serem acompanhados. Ligados à toxicodependência. É o essencial mesmo, é serem acompanhados. Exatamente. Nós vemos doenças transmissíveis através de seringas, vemos estados de saúde debilitados, vemos pessoas que não se conseguem alimentar, que não compram medicamentos, que não vão a consultas médicas. Ao fim e ao cabo, estas salas de chuto, penso eu, numa primeira fase servirão de salas de chuto, propriamente ditas, mas penso que há também um objetivo que vai para além disto. E o objetivo que vai para além disto é, ok, os toxicodependentes entram nestas salas de chuto, mas nós vamos tratá-los, vamos criar condições de higiene, de saúde, de alimentação e vamos tentar convencê-los de que existe um mundo para além da toxicodependência, porque esse é que é o resultado final, não é? O resultado final não é apenas criar condições para que os toxicodependentes possam ir injetar-se e fumar droga. O objetivo é que eles deixem esse tipo de vícios e possam retomar uma vida saudável. Acaba por ser uma resposta social importante a um problema estrutural da sociedade portuguesa. Muito bem. Passamos agora então para o nosso próximo tema, depois então de, tal como o Pedro Neves Sousa disse, uma resposta social a um problema então identificado. Falamos agora de cultura, falamos do Coliseu do Porto, que terá novo nome, obras e financiamento público. O Coliseu do Porto é, porventura, o espaço mais icónico da cidade do Porto em termos de salas de espetáculo. Comemora 75 anos de existência, que é uma bela idade. Recordemos que nós já tivemos situações nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, curiosas relativamente ao Coliseu do Porto e ao amor que a cidade tem pelo Coliseu do Porto. Esta grande sala de espetáculo. Exatamente. Eu recordo, por exemplo, quando Pedro Abrunhosa se algemou à porta do Coliseu, quando eventualmente estava a ser negociada uma venda do Coliseu, penso eu que para a Igreja Reino de Deus, penso que foi isso, Reino Universal.
E, portanto, o que se passa relativamente ao Coliseu é que a própria Associação dos Amigos do Coliseu percebeu que o modelo de gestão estaria esgotado ou cansado e que era necessário... Que são proprietários do Coliseu, não é? E, portanto, o que foi necessário fazer aqui, e penso que ontem a conferência de imprensa do Sr. Presidente da Câmara do Porto e também do Presidente desta Associação dos Amigos do Coliseu e também do Presidente do Conselho de Administração da AGES, eu penso que diz isso mesmo, isto é, encontraram um parceiro para colaborar nestas obras de 6 milhões que são necessárias ser feitas. A AGES, pelas notícias que correm, poderá entrar com 1,8 milhões de euros, o que é uma ajuda, digamos, de cerca de 30% do valor total. A própria Câmara do Porto manifestou também alguns problemas em termos de gestão, porque temos aqui aquela questão da Empresa Municipal de Cultura do Porto, cujo Tribunal de Contas chumbou e, portanto, há esse problema de gestão para resolver, mas penso que o que é fundamental nós percebermos nesta questão do Coliseu do Porto é que nós temos os amigos do Coliseu, temos a Câmara do Porto, temos uma entidade privada, como é o caso da AGES, e todos estão de mão dadas no sentido, digamos, de salvaguardar o futuro do Coliseu do Porto, de melhorar as suas condições e de continuar a promover o Coliseu do Porto AGES, agora com o novo nome, como uma sala de espetáculos de referência não só do Porto, mas da região norte e do país. Muito bem. Pedro Neves Sousa, terminamos então hoje o nosso Espaço Opinião com Cultura. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana e boa Páscoa também. Muito obrigado, Helena. Boa noite. Foram os temas hoje em análise com Pedro Meira. Eu regresso amanhã.